Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, essas bem-aventuranças, elas são fáceis de se decorar. Mas é possível que você cresça ouvindo sobre as bem-aventuranças. É possível que você aprenda muitas vezes sobre elas e depois não consiga colocar em ordem aquilo que você já aprendeu. Por isso eu quero te lançar um desafio de memorizar, de decorar todas as bem-aventuranças. O versículo de número 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha, como ter fome e sede de algo aponta para a felicidade plena. O que isso significa? Ter fome e sede de justiça. De que tipo de justiça Jesus está falando também? Ora, como que uma pessoa que tem fome e sede de justiça, de que forma eles serão saciados? Muitas pessoas ainda podem se perguntar: qual a importância dessa bem-aventurança no reino de Jesus? Sim, porque as bem-aventuranças são virtudes de quem pertencem ao reino e são virtudes do próprio rei deste reino. Bom, em primeiro lugar, o que essa bem-aventurança não significa? Eu gosto de falar o que não significa, porque aí nós eliminamos falsos entendimentos, mal entendidos mesmo, a respeito do que Jesus está ensinando. Em primeiro lugar, o que esta bem-aventurança não significa é que fome e sede de justiça é justiça própria. Não significa ter fome e sede de justiça própria, de vingança. Olha, não é inerente a nós. Dessa justiça, da qual a bem-aventurança, que nos deve fazer famintos, ela não é uma característica nossa. Na verdade, no segundo sermão sobre o Sermão do Monte, a exposição do Sermão do Monte, que faz parte das bem-aventuranças, dessa série que eu comecei, eu já disse que nenhuma das bem-aventuranças são inerentes, fazem parte da natureza humana. Então, não. Ser bem-aventurado por fome e sede de justiça não significa fome e sede de justiça própria. Não pode ser manifestada por nós. Não é feito à força, não é promovido à força como a vingança. Muito menos pode ser por nós imposta. Olha, Isaías 64, lá no versículo 6, no comecinho do versículo 6 de Isaías, Deus diz assim para o profeta, através do profeta: mas todos nós, o profeta está dizendo, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como um trapo de imundícia. Durante muito tempo, os pregadores puritanos não gostavam, não se sentiam confortáveis em citar este versículo no púlpito. Sabe por quê? Porque ele usa o trapo de imundícia, um pano utilizado para os dias de menstruação da mulher. Nós somos comparados a um absorvente. As nossas obras de justiça, as mais puras delas, são comparadas a algo que nós descartamos por impureza. Então, não se trata de justiça própria. Porque diante de Deus, as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. O próprio Senhor Jesus, já no Sermão do Monte, no capítulo posterior, Mateus 6, versículo 1, diz assim: olha,
Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Olha, não é algo que eu posso promover. Segunda aplicação, ter fome e sede de justiça não significa a aplicação da justiça moral, embora a justiça moral seja necessária a todos, principalmente aos cristãos. Mas não, ter fome e sede de justiça não é apenas ter fome e senso de uma justiça moral entre os homens. Até porque a justiça dos homens podem variar, elas podem se influenciar segundo a conveniência. Talvez a conveniência de quem está no poder. Né? Mas a justiça cristã, a fome e sede de justiça, vai além dessa justiça moral. Ela está além da justiça moral. Terceira aplicação sobre o que não significa é que fome e sede de justiça não significa fome e sede por felicidade. Embora o mundo tenha fome e sede de felicidade. Eu lembro de uma música dos Titãs. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer a vida, como a vida quer. A gente não quer só comida, a gente quer dinheiro. A gente quer fazer amor. A gente não quer só comida. A gente quer balé. E eles vão falando de muitas coisas que saciam a necessidade do ser humano. O mundo, sim, tem fome. Tem muita fome por felicidade, por prazer. O mundo procura por felicidade. E o mundo cria meios e condições de encontrá-la através de status, condições, prazeres. Mas só os que têm fome e sede de justiça são plenamente felizes. Lloyd Jones, que é o pastor puritano, do qual eu tenho bebido muito no Sermão do Monte, ele afirma assim: de conformidade com as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, a felicidade nunca é algo que deveríamos buscar diretamente. Nunca. A felicidade é algo que nunca deveríamos buscar em primeiro lugar. Antes, sempre é algo que resulta da busca de um outro alvo, de um outro valor. A felicidade é resultado. Ela é resultado. Quarta aplicação sobre o que não significa ter sede e fome de justiça. Não significa fome e sede por bênçãos. Embora Deus seja galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam, não é uma fome e sede de bênção. Tem crente, inclusive, dentro da igreja, que é papa-bênção. Ele só quer as bênçãos de Deus. Ele quer ser abençoado por todo mundo. Mas ele não abençoa ninguém. Deus é galardoador, ele é abençoador. Mas não é fome e sede de bênçãos. A quinta aplicação e última dessa explicação do que não significa fome e sede de experiências. Olha, embora Deus usa das nossas experiências e molda a nossa vida nas experiências, isso envolve pessoas que vivem só de experiência, são pessoas que estão envolvidas e buscam desesperadamente, elas têm fome por circunstâncias favoráveis, ela tem fome por circunstâncias que contribuem apenas, que são apenas favoráveis às suas expectativas. Há um interesse por fome e sede de boas experiências. Olha, é mais do que isso. É fome e sede de justiça. Fome e sede significa uma urgente necessidade da justiça. E esse é o nosso segundo ponto. Segunda lição que eu gostaria de tirar dessa bem-aventurança. Fome e sede. Urgente necessidade de justiça. Quem tem fome e sede tem necessidade, irmãos. Já ouviu alguém que está com fome e não está necessitado de comida? Alguém que está sedento não ter necessidade de água para matar a sua sede? Sim, pois estão famintos, sedentos
Estas são expressões de fatores que impulsionam a ação de uma busca desesperada. Quem tem fome, busca saciar esta fome. Quem tem sede, procura a fonte de água viva de uma maneira muito clara, muito desesperada. É uma necessidade. Jesus usa duas expressões que apontam para necessidades físicas básicas. Necessidades físicas básicas, muito básicas. Comer e beber. Quem tem fome e sede não pode esperar. Quem tem fome e sede busca, direciona a sua vida. Lloyd Jones diz: fome e sede não são sensações passageiras. Não são. Não são. Você não, vou pensar em outra coisa que a fome passa. Eu vou dormir e a sede vai passar. Essa pessoa, em 2 dias, estará num alto nível de desidratação. A fome e sede, elas não são sensações passageiras até serem saciadas. A fome fere e é dolorosa. Essa fome espiritual assemelha-se à fome e sede reais. É algo que continua se intensificando e que deixa o indivíduo simplesmente desesperado. É algo que provoca sofrimento e agonia. É algo que mostra necessidade. Eu tenho fome, eu tenho sede. Os famintos e sedentos reconhecem que não podem suprir neles mesmos ou em outra coisa a sua necessidade. Não será Coca-Cola que vai matar a sede de uma pessoa que precisa. Ninguém enche a barriga de vento. Eles têm fome e sede. Não há outra coisa que vai matar a sua necessidade. Eles precisam da ajuda divina. E é isso que Jesus está dizendo nessa bem-aventurança. Eles têm fome e sede de justiça. Eles necessitam da ajuda divina. Eles necessitam do caráter divino aplicando justiça na vida deles. Então eles recorrem a Deus. Lloyd Jones chama isso de prova de apetite espiritual. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome pela justiça dele. Eu tenho sede do que ele está fazendo. Nós vimos na liturgia aqui, a nossa irmã Lucimara leu o Salmo 63. Mas eu gostaria de citar outros textos bíblicos para que você entenda que essa fome e sede como uma urgente necessidade da justiça de Deus não é algo que Jesus falou como novidade no Novo Testamento. Ele está aplicando as verdades do Antigo Testamento que apontam para ele. Olha, preste atenção em Amós, capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa é uma profecia. Darei fome e sede, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vamos um pouco mais para trás, Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3 diz: Ele te humilhou, te deixou ter fome, e quem tem fome tem necessidade. E te sustentou com um maná que tu não conhecias. Quem supriu, quem deu este maná para o povo no deserto que estava com fome? Deus. A necessidade maior deles não era de pão, era de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse texto foi usado por Jesus em resposta a Satanás quando ele foi tentado no deserto, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Salmo 42:2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Estarei diante da tua presença? Só Deus mata essa sede. Salmo 63:1. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ele diz, é o texto que a Lucimara leu:
ansiosamente, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Fome e sede é uma urgente, uma desesperada necessidade da justiça de Deus. Do que os bem-aventurados têm fome e sede? Eles têm fome e sede de justiça. Se os titãs pudessem perguntar para os bem-aventurados, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Da justiça do nosso Deus. Sim, eles buscam e necessitam da justiça de Deus e do seu reino. Isso é prioridade para eles. O Evangelho de Jesus, de Mateus, no Sermão do Monte, nessa mesma série em que Jesus está apresentando esses ensinos do reino, no capítulo 6, verso 33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça é prioridade e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino e a justiça é porque o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino justo, e isso é prioridade para os discípulos de Jesus. Para quem tem fome e sede e é bem-aventurado. Esta fome e sede de justiça influencia a conduta do bem-aventurado. Ele tem tanta fome e sede por essa justiça do reino, por essa justiça do rei, que isso influencia a sua conduta, a sua forma de agir. O bem-aventurado, ele se compromete com a justiça, porque ele tem fome dela. Ele se compromete da justiça porque ele quer matar a sua sede dela, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas do seu comportamento ético, moral e espiritual. Ele se compromete com a justiça. E olha o que diz Mateus 5,10, que ainda é uma bem-aventurança. Nós vamos estudar ela separadamente. Versículo 10 das bem-aventuranças, do capítulo 5, diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O bem-aventurado está tão comprometido que ele se submete a ser perseguido por causa da justiça. Versículo 10 do capítulo 5. Teólogo que eu gosto bastante, Sinclair Ferguson, ele diz assim sobre este texto: Jesus, ele usa justamente esses termos, fome e sede, para descrever com que intensidade o cristão anseia pela justiça de Deus. Olha, Jesus usa estes termos para descrever com que intensidade o cristão anseia pela justiça de Deus. Reconhecem que sua justiça própria falhou e é insuficiente para matar a fome, saciar a sede, resolver o seu problema. Eles estão famintos, sedentos. Como ensina a parábola que Jesus contou no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 9 até o verso 14, exortando aqueles que, conforme diz o versículo 9, confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. E aí ele conta a parábola. O fariseu orava de si para si mesmo. Eu faço isso, e ele enumera as suas obras de justiça. Os bem-aventurados nos colocam na contramão dos caminhos dos fariseus, que se promoviam através das suas obras de justiça. Não, os bem-aventurados andam na contramão dos religiosos fariseus, que apresentam uma justiça só de aparência, uma justiça artificial, incapaz de salvar, de justificar diante de Deus. Sermão do Monte, capítulo 5. Nós vamos falar desse texto lá no futuro, mas faz parte do mesmo capítulo das bem-aventuranças. Veja o versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus,
jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está falando para os seus seguidores que se a justiça deles não for superior, não excederem muito a dos fariseus, Jesus não está criando uma competição religiosa. Jesus não está criando aqui uma competição de denominações ou de partidos religiosos, porque os fariseus e os publicanos e os saduceus eram grupos religiosos. Não. Jesus está dizendo que a justiça verdadeira é maior do que uma justiça apenas apontada de uma maneira exterior, como a parábola de Lucas 18 nos ensina, de um homem que orava de si para si mesmo: eu sou bom, eu faço isso, eu não faço aquilo, eu dou o dízimo, eu não sou igual àquele pecador miserável. Lloyd Jones diz: a todos quanto lhes falta essa justiça de Deus, pesa a condenação de estarem sobre a ira divina, de estarem a caminho da perdição. Os que têm fome e sede de justiça são como o publicano da parábola, que, reconhecendo a sua falência espiritual, a sua falência de justiça própria, clama e busca a Deus. O publicano, versículo 13 de Lucas 18, estando em pé, longe, não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Por isso, os plenamente felizes, os bem-aventurados, são famintos e sedentos dessa justiça de Deus. Eles a buscam incansavelmente, intensamente. Eles querem viver uma vida reta e justa. É disso que eles estão famintos e sedentos. Terceira lição sobre esta bem-aventurança. A primeira, a gente viu o que não significa. A segunda, nós vimos que fome e sede é uma urgente necessidade da justiça. Terceiro lugar, eu quero que você olhe para Jesus. Nós vamos olhar para a justiça de Cristo. O Messias e o seu reino esperado trará a justiça aplicada. Jesus é a nossa justiça. Ele é o nosso rei. Lembre-se, no Evangelho de Mateus, Jesus se apresenta como o rei que traz o seu reino, e o seu reino é celestial e eterno. Os seus discípulos pertencem a este reino. Ele é o cumprimento da profecia a respeito do grande rei, do justo rei. Jeremias 23, 5 e 6. Há uma profecia linda sobre a vinda do Messias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. O reino do norte e o reino do sul estarão simbolizando a totalidade do povo de Deus, estará seguro e salvo diante deste rei. E olha que bonito como termina o versículo 6 de Jeremias 23. Será este o seu nome para como ele será chamado: Senhor, justiça nossa. A justiça da bem-aventurança não é mérito pessoal ou fruto de um rito religioso, mas sim obra de Deus em nós. Ela é caráter do nosso rei. Ela pertence a Jesus Cristo, mas é imputada, ela é creditada em nós. Nós recebemos a justiça de Cristo por imputação. É um crédito que Cristo nos dá, é a sua justiça. É como se eu fosse muito, muito rico, tivesse muito, muito dinheiro numa conta, numa aplicação, e eu passasse por um mendigo e falasse para ele: olha, você ficará muito rico. E eu fosse com ele até um banco, abrisse uma conta, poupança, e lá eu creditasse toda a minha fortuna na conta daquele homem, daquele mendigo. Eu imputaria, eu traria o crédito de toda a minha riqueza para ele.
a justiça de Cristo é imputada naqueles que creem nele, pela fé. O apóstolo Paulo entende a aplicação da imputação da justiça de Deus em nós. E ele vai fazer uma interpretação de Gênesis 15, 6, quando diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. Ele também compreende plenamente o Salmo 32, quando Davi diz que o bem-aventurado é aquele, Davi faz uma oração, que o Senhor perdoa os pecados. E que Deus, como obra da sua justiça, aplica a justiça nele, sem ele ser justo, para que ele possa andar e viver em justiça. É o Salmo 32, 1. Então Paulo vai citar isso como uma característica de Cristo pela fé na vida dos bem-aventurados. Romanos capítulo 4, verso 3 a 9. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalhou, porém crê naquilo que justifica o ímpio, e sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de suas obras. Versículo 7 agora. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Versículo 9 de Romanos 4. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Cristo aplica, acredita, imputa a sua justiça naqueles que creem nele. Gálatas 3, 6. O apóstolo Paulo reafirma. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Tiago, para a gente não ficar só com o apóstolo Paulo, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, também vai fazer a mesma citação de Gênesis, lembrando lá em Tiago 2, 23, lembrando que a justiça de Abraão veio pela fé, e ele faz uma aplicação disso a Cristo. Esta justiça é um valor espiritual diante de Deus, irmãos, que em Cristo supre a nossa carência, a nossa falência de justiça. Nós não somos justos. Romanos diz, não há um justo, não há um sequer, um. 2 Coríntios, capítulo 5, 21, aponta para a justiça de Deus. Acho esse texto lindo. Aponta para Jesus, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, eu sei que eu estou bombardeando você aí, aqui, com um monte de texto bíblico sobre a aplicação da justiça de Cristo em nós. Mas vale a pena você escutar o que Tito, a carta de Tito, lá em Tito 3, versículos 5 a 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não por obra de justiça praticada por nós, mas a obra de justiça foi praticada por Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. Vou dar uma definição pessoal sobre fome e sede de justiça em Cristo. Tudo bem? É uma definição minha. Até porque é pouca coisa minha nesse sermão. Eu praticamente uso muito o Martin Lloyd Jones, o Stemacher e o Ferguson. E eles me influenciam muito no estudo das bem-aventuranças. Mas essa é uma definição que eu fiz.
Não são bem-aventurados os que conseguem ser aparentemente justos ou praticar a justiça, mas se trata daqueles que sabem que não são justos e não podem ser, e assim estão desesperadamente necessitados da justiça que provém de Deus em Cristo, formando um proceder em nós do caráter divino. Lloyd Jones diz: qualquer indivíduo que morra sem ter sido revestido da justiça de Jesus Cristo prossegue para a mais total desesperança e miséria. Nós precisamos da justiça de Cristo. Nós precisamos da fome e sede dessa justiça aplicada, imputada a nós. Ela é necessária. Sem ela, estamos perdidos, desesperadamente perdidos. Quarto e último fator, a expressão serão fartos. Sim, há um resultado de bem-aventurança, como todas as outras. Os bem-aventurados, porque são humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os que são mansos, eles herdarão a terra. E os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Agora, atente bem. A expressão serão fartos não aponta para a ideia de apenas saciar momentaneamente. Deus faz um miojo de justiça instantâneo em 3 minutos e você mata sua fominha por 3 horas. Não. Mas significa saciar plenamente. Ser fartos significa literalmente ser cheio, plenamente saciado. Ser fartos aponta para a abundância da justiça de Deus aplicada na nossa vida. A abundância da obra justa, daquele que é justo sobre nós. E isso é fartura. E isso literalmente nos enche, nos completa, nos sacia. Essa é a justiça genuína de quem tem fome e sede, e por isso é bem-aventurado. Jesus é quem sacia, é quem farta, é quem supre o anseio desesperado da fome e da sede por justiça. Sim, Ele é quem mata a nossa fome, Ele é quem mata a nossa sede. Lembra do Evangelho de João? Capítulo 6, verso 35. Jesus está ensinando muitas coisas difíceis. Muitas coisas difíceis. Inclusive sobre a salvação. Mas ele, no versículo 35, diz para os seus ouvintes: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Este é um processo que só Jesus pode cumprir na vida dos seus discípulos. Só Ele pode nos fazer fartos. Este é um processo que foi consumado na cruz. É um processo que foi consumado na cruz de Cristo. Olha, eu quero voltar para aquela parábola do Evangelho de Lucas, a parábola do fariseu e do publicano, que Jesus contou para censurar pessoas que confiavam na sua justiça, no seu senso de justiça. O publicano, que se considerava pecador e injusto, está na contramão do fariseu, que se achava justo demais pelas suas obras. A história do publicano termina Jesus dizendo assim, versículo 14: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Na cruz de Cristo, nós encontramos a justiça de Deus sendo aplicada sobre os nossos pecados. E nós podemos encontrar justificação. Este também é um processo contínuo. É um processo contínuo porque é uma necessidade
diária de buscar a justiça de Deus, de viver a justiça de Deus. É uma necessidade do dia a dia, porque a cruz de Cristo nos convida para dia a dia. Mas também é um processo escatológico, porque essa justiça estará completa na glória eterna dos céus, na segunda vinda. Mas já nos farta hoje e nos fartará eternamente. Mesmo que a busquemos continuamente, somos fartos. Eu gosto de pensar num processo escatológico, e eu já ensinei na igreja o que significa escatologia, é o estudo das coisas do fim. É porque quando nós falamos que é um processo escatológico, a aplicação e a imputação da justiça de Deus em nós, de nos fartar da justiça de Deus, nós estamos citando o já e o ainda não. Já justos, já justificados, ainda não, porque sofremos a influência do pecado. Por isso, diariamente, temos sede e fome. Mas ainda não, porque na eternidade isso será pleno. Meu irmão e minha irmã, em Cristo nós podemos ser saciados fartamente de sua justiça em nós e por nós. E por isso pertencemos ao seu reino, para viver em retidão e justiça, que procede dele, para manifestar esta justiça que procede dele em nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas que nos cercam, para influenciarmos com justiça, com obras de justiça. Por isso, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que Deus nos faça bem-aventurados, que tenhamos fome e sede da justiça de Deus, porque só Ele pode suprir essa necessidade humana. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.